Teologia do domínio, um perigo de aparência meiga. Não é mais segredo para ninguém que o segmento religioso cristão, protestante, pentecostal e neopentecostal se modificou nas 3 últimas décadas. O que outrora era só fundamentada na teologia da prosperidade, absorveu uma nova teologia, a teologia do domínio. Hoje seguem as duas teologias, continuam sendo o braço teológico do modo de produção capitalista, mas ganhou uma nova função política e social, com a teologia do domínio. Conquistar o mundo para mantê-lo como está. Desde as reformas religiosas no século XVI, já estava claro que surgiam ali religiões que formariam a base teológica do modo de produção capitalista. E nem sou eu quem diz isso. Foi Max Weber, quem primeiro trouxe este debate em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Lutero e Calvino foram emissários da crescente burguesia, que desde o século XIV despontava como a classe social revolucionária na Europa feudal, a caminho para se tornar classe dirigente. E esta nova classe dirigente, na busca da hegemonia política e cultural na Europa, precisava derrotar a hegemonia cultural da Igreja Católica, que apesar da crise do feudalismo, ainda exercia grande influência cultural em toda a Europa Ocidental. Como aponta Gramsci em seu trabalho sobre hegemonia, uma classe social, para se tornar dirigente, precisa conquistar toda a hegemonia política em um bloco histórico. Para ter mérito em sua tarefa de se tornar dirigente, precisa derrotar a classe dirigente do bloco histórico, a que pretende superar e se tornar hegemônica. Para uma classe social se tornar hegemônica, ela precisa conquistar e se estabelecer como dominante em toda a dinâmica da sociedade, economia, política e cultura. A burguesia dos séculos XIV, XV e XVI já havia conquistado o poder econômico e flertava com o poder político a partir das monarquias absolutistas, onde exercia um papel importante. Precisava mudar a cultura religiosa na Europa, onde a Igreja Católica ainda exercia grande influência. É neste contexto que surge a reforma religiosa luterana e calvinista. As demais surgiram na esteira dessas reformas. A ideia era que surgissem religiões que, ao contrário da religião católica apostólica romana, que por questões políticas e teológicas era contrária aos princípios socioeconômicos e políticos que a burguesia buscava implementar na sociedade europeia. Como a religião ainda era um fator preponderante para a formação cultural da Europa, a nova classe dirigente precisava de uma que atendesse a seus princípios. A reforma religiosa cumpriu este papel político e social. Criar religiões que servissem de alguma forma para garantir a hegemonia cultural burguesa. Neste sentido, o calvinismo, mais do que o luteranismo, caiu como uma luva para os fins desejados pela burguesia, tanto que foram as religiões surgidas a partir dos princípios do calvinismo, as que mais deram certo e se espalharam pelo mundo ocidental. E foi a partir dos calvinistas puritanos norte-americanos que surgiram as chamadas igrejas pentecostais e, mais tarde, as neopentecostais em todo o mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento. E é sobre elas e a teologia do domínio que é preciso discutir atualmente, pois, desde a década de 1970 do século passado, esses segmentos do protestantismo
passaram a desenvolver um papel fundamental na sociedade brasileira, em todo o mundo em desenvolvimento e subdesenvolvido do planeta. Não se trata de ser contra ou de se fazer a crítica pela crítica a um segmento religioso que por algum motivo deixamos de concordar. A questão é de buscar entender o fenômeno social que hoje tem cumprido um papel importante na vida política e social do país e do mundo. Esses segmentos religiosos exercem o domínio sobre grande parte das populações dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos do mundo. E isso tem influenciado comportamentos sociais e políticos que interferem decisivamente em processos políticos e eleitorais e na relação que essa população tem com o mundo objetivo. A intenção é descobrir a dimensão do domínio exercido por esses segmentos religiosos na sociedade. Em todos os artigos que me foram apresentados sobre o tema, se discute o domínio a partir de uma perspectiva objetiva, como esse neoprotestantismo atua sobre a sociedade. E é importante que se discuta a partir das condições objetivas. Afinal, os segmentos religiosos atuam sobre o mundo objetivo. E nestas primeiras décadas do novo século têm exercido forte influência política e social sobre a sociedade, principalmente no hemisfério sul e nos países mais pobres do hemisfério norte. Importante lembrar que todos os golpes de Estado que foram tentados na América Latina, neste início de século XXI, contaram com a participação efetiva de figuras que se consolidaram como lideranças dentro desses segmentos religiosos. Na Bolívia, na Venezuela, no Brasil, essas figuras estiveram presentes e não como coadjuvantes, estiveram na condição de líderes de movimentos golpistas e de extrema-direita. Hoje são também candidatos e candidatas a cargos públicos, chegando a governar países importantes, como Brasil e Argentina. Estão à frente de boa parte dos partidos políticos de extrema-direita, em todos os países pobres do mundo e dialogando com lideranças políticas fascistas em todo o mundo. Mas também é importante compreender os aspectos subjetivos da teologia do domínio. Como essa teologia atua sobre os indivíduos na história e em sociedade. O grau do domínio sobre a sociedade é altíssimo, a ponto de transformar o ser social em um completo idiota. O indivíduo passa a negar as ciências, a própria teologia cristã. O que norteia esses segmentos religiosos pode ser qualquer coisa, menos o cristianismo. É um novo olhar sobre o mundo, assentado em conservadorismo religioso que beira o cristianismo feudal e numa visão de mundo liberal burguesa. Um amálgama heterogêneo na forma, mas homogêneo no conteúdo. Ao mesmo tempo que afirmam que não querem estar participando das coisas do mundo, querem participar ativamente das decisões importantes, inclusive assumindo a liderança dos processos políticos e sociais e submetendo as coisas do mundo à régua da religião. Neste sentido, esses segmentos determinados pela teologia do domínio estão abandonando as quatro paredes dos templos para se aventurarem em terrenos mundanos, como carnaval, futebol, política. A ideia é conquistar e dominar a sociedade, submetendo-a ao regramento e dogmatismo das religiões, superando a ideia de Estado laico do século XIX e criando teocracias no mundo em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Mas não para por aí. E neste ponto reside o maior perigo da teologia do domínio. Esses segmentos religiosos entram de forma tão orgânica na vida dos indivíduos que são seduzidos por eles,
que retira completamente a capacidade desses de compreenderem o mundo por outra ótica, se não for o olhar das religiões. Família celular, amizades, sociabilidade, verdades, conhecimento, tudo passa a ser medido pela régua da religião. Parece que abstraem do mundo real e passam a viver em um mundo imagético, moldado a partir das paredes dos templos religiosos. A família celular deixa de existir para quem está nesses segmentos religiosos, a não ser que passem a seguir também a religião. Parece acreditar que não há vida fora da igreja. O mundo todo está errado e os seguidores das religiões têm a forma mágica para reparar todos os erros de seus familiares. Converta-se e será salvo! A mesma coisa acontece com as amizades. Só são amigos aqueles que comungam da mesma fé, do mesmo credo. A vida acontece numa bolha. A intolerância religiosa passa a ser a regra para mensurar o grau de amizade que se tem dentro ou fora da igreja. Só se concebe uma relação social se for de dentro da igreja para fora. Esses indivíduos se tornam incapazes de se relacionar social com os diferentes, com as diferenças. Em perspectiva, o único conhecimento verdadeiro é aquele pregado na instituição religiosa, sem abrir 1 milímetro para que outros olhares sobre o mundo sejam passados para os fiéis. Daí surgem discursos irresponsáveis, como o do pastor que disse aos fiéis para não mandarem seus filhos para a faculdade. Instituíram uma verdade única, absoluta, e a partir dela impõem ao mundo, em seu entorno, essa verdade uníssona. E essas posturas só funcionam se houver um domínio total da subjetividade humana. E esses pretensos pastores aprenderam como se comunicar com essa massa que os segue cegamente, com muita competência. Qualquer absurdo dito por esses caras em um púlpito de igreja, imediatamente se torna uma verdade absoluta e a pessoa, por mais que prove o contrário, não consegue se desgarrar do domínio psicológico. Por mais que se tente argumentar, com provas científicas, inclusive, contra essa verdade absoluta dita pelo pastor, será sempre uma ação do inimigo, tentando desviar o fiel do caminho de Deus, seja quem for esse Deus, já que não tem nenhuma relação com o Deus do cristianismo. A teologia do domínio é capaz de fazer com que um doutor rompa com as ciências para difundir uma fé cega e alienante. E são esses seguidores da teologia do domínio os instrumentos para a difusão das ideias fascistas em todo o mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. A teologia do domínio é mais uma ferramenta criada pelos Estados Unidos para manter seu poder sobre o mundo. É mais uma arma de guerra a serviço da burguesia imperialista e cumpre um papel político importantíssimo para a classe dirigente neste início do século XXI. A teologia do domínio é um perigo, com aparência meiga, pois é passada como a palavra de Deus, ensinando os caminhos da verdade divina, mas é um instrumento de dominação que precisa ser combatido sem tréguas, pois pode estar levando o mundo para o mais profundo caos político e social já experimentado pela história. O domínio da extrema-direita sobre grande parte do planeta, hoje em uma escala maior do que foi no início do século XX. Teologia do domínio, um perigo de aparência meiga. Crônica de João Paulo Pereira. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista,
terra de Glauber Rocha e Dmitry Salles, na nossa amada Bahia. Casado com Mirava Rodrigues. Gosta também do trabalho de João Paulo Pereira? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo que consome.